Então vamos iniciar com a infância, né, do Arnold. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui é apaixonado pelo fisiculturismo, até porque as inscrições se encerraram em 8 minutos, então quem fez a inscrição fez de forma muito rápida, né? Eu tive várias pessoas depois ali no meu direct, pô, não tem como fazer, não tem como entrar ali e tal. Eu falei, cara, não vai ter como entrar nem devagarzinho depois. Bom, o Arnold nasceu em 1947 e ele nasce ali numa recessão pós-guerra, né? Foi uma situação bem complexa e os seus pais, na verdade, estavam vivendo uma situação muito complicada, a ponto da sua mãe, eles tinham um costume na época, onde a mãe do Arnold ficava fora de casa durante vários dias para colher alimentos. Olha só como era difícil a situação deles, né? E eles não tinham, por exemplo, nem os locais básicos ali na casa para se fazer necessidade, não tinha nem banheiro. Então, para tomar banho, como é que eles faziam? Eles iam até um posto próximo, traziam água, ele e o irmão dele, o Arnold Meina, né, que era o irmão mais velho dele, e eles esperavam os pais deles tomarem banho primeiro, e eles tomavam banho depois, ou seja, usavam a água suja dos pais para não ter que buscar água novamente no poço. Então foi realmente uma infância muito complicada. E foi a partir do Kurt Mann, né, aqui é o Arnold e o Kurt, que ele descobriu o esporte. Aqui está o Arnold treinando na academia do Kurt Mann, que foi fundada em 1958, a Academia União Atlética, né, em Graça. Então, assim, o Kurt, ele conheceu o fisiculturismo em 52, mas em 58 ele abre sua academia e ele começa a treinar os atletas. Essa aqui é a primeira competição do Schwarzenegger, foi em 1963, o Mr. Áustria, né? O Kurt Mann foi o vencedor, mas o Arnold ali faz a sua estreia. Ele já aparecia como um garoto, né, prodígio nas competições. Aqui a gente tem 1963, né, Mr. Áustria, e ali o Mr. Europa Júnior, que foi em 1965. O Arnold ele tinha se alistado, estava servindo o exército nessa época, nesse período, e ele descobriu dessa competição que aconteceu em Stuttgart, na Alemanha. E aí ele foge, né, dá uma fugida lá do quartel e vai competir. Naturalmente, não era o que se podia fazer. Ele chegou a pedir para os seus superiores para sair, mas não conseguiu. Essa competição, ela trouxe ao Arnold dois caras super importantes, fundamentais para a carreira dele no futuro. Aqui, na competição de 1966, o Arnold conhece uma outra figura emblemática na sua carreira, que é o Wayne Bennett, esse sujeito aqui, que era árbitro do Mr. Universo na ocasião. O Arnold perde esse evento aqui para o americano Chet Orton, né? E obviamente ficava claro que o Arnold tinha vários pontos que precisava de evolução, e ele entendeu naquele momento que ele precisava ir para a América. Já era um sonho, mas ele não sabia como isso ia acontecer. E o Wayne Bennett, quando viu o Arnold, percebeu que se tratava de um espécime, né, de um fora da curva. O que ele faz? O Arnold volta para Munique e ele convida o Arnold para se preparar para o Mr. Universo de 1967, lá com ele, na sua academia. O Wayne Bennett, ele tinha uma academia dentro da casa dele, chamada de Muscle Mansion. E quando o Arnold regressa para Londres, ele fica nessa academia, e é ali que ele conhece o maior ídolo dele, o Harry Park. O Arnold já vinha falando com o Wayne Bennett a respeito disso. O Wayne Bennett já sabia que ele era um cara muito fã do Harry Park, e num belo dia o Arnold estava treinando, né, essa roupinha aqui de pro wrestling com o W do Wayne Bennett, e o Harry Park chega no cenário, né? O Harry Park se apresenta. E quando ele encontra com o Harry Park, ele ficou maravilhado porque eles puderam ali trocar várias ideias. O Harry Park deu várias dicas de treino, né? O Arnold já era muito fã, ficou mais fã ainda, era o objetivo dele. E o Harry Park faz uma promessa para o Arnold. Ele fala: olha, se você vencer o Mr. Universo de 1967, eu vou te levar para ficar um período lá na minha casa em Joanesburgo, na África do Sul. E aqui ele teve a primeira surpresa, porque não se esperava que o Sérgio Oliva fosse competir no Mr. World da UNA, e o Sérgio Oliva estava lá competindo.
Então já foi a primeira surpresa. O Arnold chegou e o Sérgio Oliva estava lá. Junto com o Arnold também competiu o David Lepper nessa noite e o Frank Columbo. O Arnold venceu o Mr. World W e competiu um mês depois do Mr. Olímpia. Ou seja, ele unifica os 3 principais títulos do fisiculturismo em menos de um mês. Um fato histórico. Não é à toa que ele é o maior de toda a história. E aí ele compete em 1970 com o Sérgio Oliva. O mais curioso é que houve ali uma discussão entre eles no backstage, porque havia um outro bodybuilder que estava competindo, que era o Reg Lewis. Competindo, inclusive, sob protesto, porque o Reg Lewis acreditava que naquele momento da história, a gente está falando da Golden Era, os fisiculturistas não representavam o ideal dele proposto por Steve Hicks. Então ele leva um físico à semelhança do Steve Hicks para competir com o Arnold e com o Sérgio Oliva, mas ele ficou ali de coadjuvante na história. O fato é que ele tem 7 títulos do Olímpia e tem um troféu Sandon, né? Que o troféu Sandon entrou no cenário em 1977. Bom, a partir daí, o Arnold recebe a premiação, vence o Mr. Olímpia, se torna unânime mais uma vez e vai fazer o filme do Conan. Quando ele chega para fazer o filme do Conan, o diretor, que era o John Mills, não queria esse físico. Só para a gente terminar de contextualizar, o Arnold, em Frank Zane, teve um acidente antes do Mr. Olímpia, ele estava terminando seu off, né, caiu na piscina, ficou hospitalizado. Durante esse processo, ele perdeu boa parte de sua preparação. Então, o Frank Zane, que era o atual campeão, não chegava na sua melhor forma. O Arnold foi um dos caras que depois foi avaliar o físico do Frank Zane. Quando o Arnold chega para avaliar o físico do Frank Zane, o Frank Zane pergunta para ele: o que você achou do meu físico? Ele falou: cara, teu físico não está igual 79, nos anos anteriores, mas com os caras que vão competir com você, você pode vencer. E aí o Frank Zane pergunta para ele: e você vai competir? Ele fala: não, eu vou apenas fazer as transmissões da CBS, da TV, mas eu não vou competir. Eu vou estar na Austrália comentando, mas eu não vou competir. E aí uma grande indagação que surge o fato do Joe Wade e do Frank Zane não competir gerou um problema na cabeça do Joe Wade, porque o Mike Mentzer defendia o Rap Dutch, que era um outro sistema de treinamento, e que obviamente não poderia vencer o Mr. Olímpia, né? Mesmo o Mike Mentzer sendo patrocinado pelo Joe Wade. Então o Arnold vem e vence o evento, obviamente, para cumprir essa lacuna, porque não teria outro atleta. O problema é que o Mike Mentzer ficou em 5º lugar, injustamente. Eu gostaria de agradecer a todos. E eu passo aqui a minha palavra, a minha participação para o professor Fábio Janova. Então a minha fala aqui hoje é buscar interpretar coisas que o Arnold fazia lá nos anos 70, utilizando os conhecimentos baseados em evidência. E aí nós precisamos destacar uma coisa que hoje é chamado de TBE. O que é a TBE? É o treino baseado em evidências. E aí, nós precisamos entender o que é uma evidência. Evidência é tudo aquilo que a experimentação prática sugere ser verdade. E quando nós pensamos em experimentação prática, a experimentação prática, ela acontece no cotidiano das pessoas. Quando a gente olha para a musculação, a gente vê que praticamente todos os exercícios, se não todos, quase todos, eles foram idealizados na prática. A gente começa lá no final de 1800, começo de 1900, quando o treinamento resistido passa a ter um caráter mais sistemático, onde as pessoas começam a controlar mais as variáveis do treinamento. Então, quando a gente começa a se referir ao treinamento resistido há 120 anos atrás, as coisas foram construídas até os dias de hoje baseado na prática. Não foi nenhum cientista que foi estudar o agachamento, foi pensar na biomecânica, na cinesiologia, na anatomia do agachamento e idealizou esse exercício. Não, esse exercício surge na prática e na tentativa, erro e acerto ele vem sendo construído ao longo das décadas. Qual é o volume de treino por grupo muscular que você faz
que um bodybuilder faz, que um idoso deve fazer, que alguém que busca saúde e qualidade de vida, que alguém que quer fazer hipertrofia máxima deve fazer para garantir que ele vá ter resultado, desde que outros fatores estejam associados ao volume. Quais outros fatores? Nutrição, suplementação, recursos ergogênicos, sono, diminuição do estresse mental. Então tem uma série de fatores que contribuem para que a hipertrofia possa acontecer. Mas a gente não tem uma ideia do volume máximo. Então se entende hoje volume como uma curva em U invertido. E individualmente existe um ponto ideal, no qual, se você não atingir esse ponto ideal, você está treinando abaixo da sua capacidade. E se você ultrapassar esse ponto ideal, você está dentro de um conceito que é chamado de séries perdidas. Ou seja, você está fazendo coisas a mais que são desnecessárias de serem feitas e que podem, ao invés de gerar resultado, atrapalhar o desenvolvimento muscular. Quando nós olhamos atletas bodybuilders, nós precisamos entender que um atleta bodybuilder é alguém que está fora da curva, não é alguém dentro da normalidade. A maior parte das pessoas que faz treinamento resistido hoje não é bodybuilder. Então nós, muitas vezes, usamos o bodybuilder como referência, é a Fórmula 1 da musculação, mas com as devidas proporções nós trazemos isso para as pessoas com as quais nós vamos trabalhar. Nós precisamos, antes de falar dos métodos, saber diferenciar esses termos, porque as pessoas colocam isso tudo no mesmo saco e vira um balaio de gato isso aí. E aí, uma coisa que é princípio, a pessoa fala que é método, as pessoas não sabem o que é técnica. Então, princípio de treinamento, o que são os princípios? São leis, são normas que regem o treinamento desportivo, o treinamento físico geral, não só a musculação. Princípio da individualidade biológica, princípio da continuidade, princípio da reversibilidade, princípio da evolução progressiva da carga. São leis do treinamento, tá? Isso são princípios. Técnica é o que se aplica ao exercício. Então o Fernando depois ele vai fazer uma parte prática aqui e ele vai mostrar um exercício chamado pullover e ele vai mostrar uma maneira técnica de fazer o pullover onde você modifica a característica do exercício. Então quando você faz um levantamento terra convencional ou um levantamento terra sumô, os exercícios diferem na sua técnica. Técnica envolve posicionamento dos segmentos, posicionamento do corpo, técnica envolve respiração, ação concêntrica, ação excêntrica, envolve cadência, envolve foco mental. Método é a maneira como nós executamos as séries. Se eu sento numa cadeira extensora e eu faço 10 repetições e 10 está próximo da falha, e sem sair dali eu peço para alguém diminuir 2 placas e eu tento fazer mais 10, diminui mais 2, eu tento fazer mais 10, diminui mais 2 e eu tento fazer mais 10, eu fiz um método que chama drop set. Os trabalhos mais recentes mostram pra gente que o peitoral não é isso. Que o peitoral é um músculo em forma de leque, que ele tem várias divisões, tá? E nós ainda não sabemos qual é o comportamento dos exercícios nessas divisões do peitoral, tá? Nós hipotetizamos dentro da academia que um certo exercício trabalha mais a parte tal, outro exercício trabalha mais a parte tal, só que a gente ainda não tem estudo que avaliou a hipertrofia. Temos poucos estudos que avaliaram a hipertrofia. Nós nos baseávamos por eletromiografia. Eletromiografia é uma técnica
que você mede o sinal elétrico despendido pelo músculo na hora que ele realiza a contração muscular. Só que eletromiografia não se linka com hipertrofia. É a mesma coisa que você chegar em Santo André e eu falar assim para você: ó, eu quero que você conheça a cidade de Santo André, mas eu te dou um mapa de São Bernardo dos Campos. Então eu quero que você interprete alguma coisa, mas o que eu estou te oferecendo para interpretar isso não dá capacidade de interpretar. Pessoal, essa é uma frase que eu gosto muito do Arnold, e ele dizia: quando meus músculos dizem não, eu digo sim. Ele dizia isso porque ele ia treinar e ele dava o máximo que ele podia, mesmo que ele estivesse sem vontade de treinar. Tá? Eu vou chamar o Johnny Bravo da musculação aqui, professor Fernando Marques. A história que esse cara tem, que poucas pessoas conhecem, é uma história fantástica. Foi o único cara no Brasil que dividiu o palco com o Arnold Schwarzenegger na apresentação de um Arnold Classic, né? Fazendo parceria com o Arnold na apresentação do Arnold Classic. Ganhou uma jaqueta de presente das mãos do Arnold. Tá? Tudo bem que o Arnold falou assim para ele: ó, não serve mais para mim, eu vou dar para você, tá? Mas ganhou. Por favor, salva de palmas para o Se vocês não assistiram o documentário do Arnold, assistam. Assista o documentário do Arnold. O Arnold, se você resumir ali o que ele tentou passar no documentário, é que a cabeça é a parte mais forte. O bíceps era bom, mas a cabeça é a parte mais forte. Então, para a gente entrar aqui, já na parte prática, eu vou recitar uma poesia que está no livro A Lei do Triunfo, do Napoleão Hill. O Napoleão Hill foi uma pessoa que estudou o sucesso e o fracasso dos indivíduos, e ele descobriu que aqueles indivíduos que amavam o que faziam a atividade que precisavam fazer para sobreviver com amor, eram aqueles que tinham mais sucesso e felicidade, independente do ganho financeiro. Então, por gentileza, venham à frente das cadeiras assim, desencostem das cadeiras, saiam da posição relaxada, por favor, coloquem as mãos aqui e deixem as palavras do Napoleão Hill penetrarem na cabeça de vocês. Fechem os olhos, por favor. O Napoleão Hill diz assim: se você pensa que é um derrotado, você será derrotado. Se não pensar, eu quero, intensamente, não conseguirá nada. Mesmo que você queira muito alguma coisa, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Nós aprendemos que na vida tudo começa pela intenção da gente, mas as nossas ações são determinadas pelo nosso espírito. Se você pensa que é um malogrado, o coitadinho fica chorando pelos cantos, você se torna como tal. Se você almeja uma posição mais elevada na vida, você deve, antes de obter as vitórias, dotar-se da convicção de que vai conseguir, infalivelmente. Abram os olhos. A luta pela vida nem sempre favorece aos mais fortes ou aos mais espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa realmente as vitórias é aquele que acredita. Eu conseguirei. Esse é o Napoleão Hill. Certeza que o Arnold se inspirou nele para ter essa parte mental tão forte que ele mostra no documentário que eu recomendo para vocês. Obrigado pela presença de todos. Valeu! Eu quero apresentar para vocês o Arnold brasileiro, o nosso querido James. Uma salva de palmas para o James. Pessoal, esse é James. James é um atleta bodybuilder. Ele é competidor. Ele veio do sul para estar aqui com a gente. Você tá ruim? É isso que tá? Quer dizer para a pessoa que você tá ruim, né? Tinha que estar melhor. Faz um duplo bíceps, por favor, aí. Você tá frio aí? Isso, ele tá ruim, gente. Ele tá ruim, né? É, realmente. Panturrilha que não tem treino. Ui! Nossa!
Não tem treino na panturrilha? Ele não treina a panturrilha, Fernando. Ele não treina a Isso aqui é panturrilha. a verdade, Diz que ele herdou da avó. A avó tinha umas panturrilhas grandes. Vai, é muito. Eu não tenho gêmeos, eu tenho filho único. Né? Eu rompi relações com a minha E aí eu panturrilha. inclusive é o que ajuda a questão de campeonato, é ter o contexto todo, né? Sim, simetria. Não é isso? Você compete com quantos quilos? Eu tenho competido até 90 quilos, né? Mas Até já ganhei 90. Isso, já ganhei Mas você overall. parece 110. Eu levei overall no sul, lá, 2 overall, né, com o Elmo ali, competindo, ganhei o overall, inclusive, ganhei na categoria 85 e... Ganhou o overall, Overall a gente duas mais vezes, pesado, né? né? Vem aqui, fica no centro, por favor. Gente, como o Fábio falou, muitas pessoas veem vídeos de treinamento, ainda mais hoje em dia, né? E vão repetindo as coisas sem saber os porquês, e muito é achismo. Muito é achismo, tá? Então vocês estão vendo que ele está descalço aqui. Ele está fazendo hoje um cosplay, certo? O que me irrita demais é ver as pessoas na academia, né, agachando de meinha. O cara fica lá, tira o sapato, né, nem sempre aquele tem aquele odor característico, né? Aí ele vai fazer meio agachamento com 20 de cada lado, filma e tá de meia. Não, sabe por quê? É porque fazer agachamento descalço tem trabalho, ele nunca viu, só ouviu dizer. Tem trabalhos que provaram que há um recrutamento maior das fibras mais profundas do quadríceps quando você faz sem sapato ou faz descalço. O Arnold fazia. Eu desconheço esse trabalho. Na verdade, o pessoal se apoia mais em trabalhos que são baseados na corrida. Então tem trabalhos baseados na corrida, que caras que correm descalço, por adaptação ao correr descalço, tem melhor desempenho, e aí o pessoal quer transferir isso para a sala de musculação. Vamos começar aqui com uma demonstração simples, com exercícios de ombro, já honrando o Arnold Press. Por favor. Como é que você faz elevação lateral? Faz ali. Como é só uma demonstração, não é treino real, tá, gente? Depois no treino aberto, eu vou fazer uma filmagem com ele de um treino real de dorsal para o canal da Black School. Aqui nós vamos demonstrar, a intenção é tirar as dúvidas de vocês, então não precisa nem ter muito peso. Por favor, como que você faz a elevação lateral? Como que você faz a elevação lateral? Faz de frente para o público, por favor. Como que você faz? Elevação lateral, ó, subindo até a linha do ombro, certo? Primeira coisa a se dizer, tá? Por que você fazendo elevação lateral em pé, saindo daqui, é mais fácil do que sair daqui ou fazer sentado? Por que é mais fácil? Porque quem faz essa porçãozinha, não é que rouba, o cara for bom, ele rouba sentado, né? Então, essa porçãozinha do movimento aqui, o professor de cinesiologia ele pode me corrigir, quem faz isso aqui é um músculo que está lá dentro do manguito rotador, que se chama supraespinhoso. Então você tem aqui, nesse movimento de elevação lateral, supraespinhoso mais deltoide. Então você tem mais músculos na ação. Por isso é mais fácil fazer em pé daqui do que fazer em pé daqui ou sentado. Algo a acrescentar? Tá. Vocês vão ver o Arnold fazendo elevação lateral até aqui, ó. Bate na minha mão. Nem bateu. Isso. Aí, no pumping iron ele faz supersérie disso com elevação frontal. Faz a elevação frontal normal, como você faz. Isso, ó, mais ou menos até a altura do ombro, altura dos olhos, tá? O Arnold estava fazendo até aqui, ó. Aqui, Fábio, por gentileza, tem utilidade para o treino de deltoide, você fazer lateral aqui, ou unir os pesos ali em cima, e também na elevação frontal. Tem utilidade você fazer mais do que isso aqui, subindo, ó, baixa na minha mão, o peso até aqui. Não, quando a gente faz o movimento, nessas posições, né, que não seriam os movimentos completos, já é suficiente para estimular o músculo, sem que a gente corra o erro, porque a partir do momento onde você passa dos 90 graus, você tem um contato maior do osso do braço com o acrômio, que é essa curva que a gente tem aqui na escápula. E por baixo passa um músculo, que é o Fernando citou, supraespinhal,
E quando você exagera nesses movimentos, você faz um esmagamento do supraespinhal. Então, até para, como prudência, evitar que você tenha uma possível lesão, o exercício passa a ser mais seguro e eficiente. Método científico, o cara não pode procurar aquilo que ele acha. Ele tem que fazer o negócio e observar os resultados sem se contaminar. Isso é uma questão de segurança, tá? Então, quando a pessoa faz isso aqui como complemento ou exercício final para o peitoral, ela vem até aqui, o máximo que der, tá? E quando voltar, tem que imaginar que tem uma mão aqui e que ele quer apertar com o peitoral. Aperta o seu peito aqui, ó, sem mexer o braço, aperta. Isso, vocês perceberam que o peso subiu aqui? Então, como você vai ensinar o seu aluno iniciante que não tem consciência corporal? Faz um movimento em círculo, vem o máximo que você conseguir. Na hora que subir aqui, você pensa, encosta no teto e contrai o peitoral. Encostando no teto, imaginando, né? Que você está encostando o peso no teto para realmente ativar mais o peitoral. Você vai atravessar. Sim, eu fazia assim. É legal você mostrar essa posição, né? Porque muita gente acha que a pessoa vai ficar com problema na coluna se ela ficar nessa posição. Na verdade, o que a gente precisa entender, se você vai trabalhar com uma carga maior no pullover, essa é a melhor posição, porque você cria uma gangorra, né? Metade do peso de um lado, metade do outro. Coloca muito peso, você está no sentido do banco, você é catapultado no banco. Então essa posição gera um equilíbrio para você estar estável no movimento. O quadril baixo, Isso. somente o ombro está apoiado e você de novo visualiza fazer aquele círculo da mão. Quando subir aqui, abaixa o quadril. Abaixa. Isso. E volta. Inspira. E volta. Cadê? Nós estamos no tempo do Gerson Dória, né? Como se tivesse um gancho puxando o seu nariz para cima. Desce. Isso. Aí, devagarzinho, 15 vezes. Faz. E 2, desce lento. Explode. 3. Vai. 4. E 5. 6. Aí, 7. Devagar, hein? 8. 9. 10. 15. 3. Isso. 4 e 5. Trava a barra. Trava dos dois lados. Isso. Lá embaixo. Quadril baixo e sobe. 1. De novo. 2. Não sobe o quadril. E 3. Mais 4. E 5. Embora. Vem. 6. Forte. 7. Faz. 8. E 9. Você. Isso. 10. 2. Vai. 11. Última. E 12. 15 lá. Não tem nada combinado aqui. Certo? Os caras faziam isso ou não faziam? Faziam agachamento e... Aqui. Aqui, a vida inteira. Eu insisto que faça. Agachamento e Especialmente adolescente, né? Tá. 17, 18. Acelerar o metabolismo do cara. Aquela caixa torácica. Mas ninguém A acredita. ciência não comprova isso ainda. Não. Fora que é difícil de fazer. E dá uma massa fora de série no corpo. Não é Vai verdade? ficar forte, musculoso, uma condição aeróbica melhor, um metabolismo mais acelerado, uma queima de gordura melhor, porque ele aciona grandes músculos. O agachamento vai acionar 140 músculos musculares. E ele tá fazendo força. É isso que é. Os caras hoje em dia parece que querem treinar sem fazer força. Exercício demonstrativo aqui já. Já sentiu, né? É isso aí, agachamento com pullover, levantamento de terra em remo curvado, para você ver que é bom para tosse. Que gostoso. Fazer força aí, enfim. Em 12 semanas, você vai transformar seu físico numa coisa muito simples. Não é verdade? 5, 6 exercícios. Isso que nós não estamos inventando hoje. Não, já tá aí faz tempo. Obrigado. Salva de palmas. Os pés à frente.
A chamada rosca em 45 graus, por favor. Isso, os pés à frente, junto os joelhos, se puder. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, faz. Isso como se fosse uma barra. Ele não está movimentando o braço, como se fosse uma barra. A barra você não torce, o peso vem perto de você. Ele não está movimentando o braço. Ó, quem está vendo daqui está vendo direitinho. Ó, não movimenta o braço. Ele só contrai o bíceps. Por causa da posição do banco em 45 graus, ele consegue uma extensão máxima. Ó, olha a pressão do começo para o meio do movimento. Extensão máxima. Eu vou pedir para ele fazer 2 séries. Ele faz de frente para lá, ou de frente para vocês, para o pessoal da lateral ver. Quanto? 10, 12. Solta. Solta, solta. Isso. Entra aqui como se você fosse fazer um crucifixo invertido. Isso. Vai com os 2 joelhos ali. Os 2 joelhos no banco. Tá? Esse banco tá grande. Né? Isso. Super série com esse aqui, ó. Esse também não mexe o braço e faz um círculo à frente. Olha a inteligência do sujeito ali. Ó, ele misturou 2 exercícios, só que encosta no queixo. Ele misturou 2 exercícios, onde a pressão é maior no primeiro, do começo até a metade, e ele colocou outro, não pode vir com o cotovelo para trás, para complementar aquele movimento, onde a pressão é maior do meio até a contração final. 10. Entendeu? Pode soltar. Na verdade, esse é o exercício que deu origem ao banco Scott. A adaptação é o pé na máquina e ó, o cotovelo do lado da orelha, olhando para baixo, tá? Isso aqui ainda é a posição longa. Se ele ficar ereto aqui, 90 graus, já fica mais parecido com o tríceps testa. Tá? Então você tem aqui, numa mesma polia, 3 ângulos de contração. Tudo é tríceps. Pulem. Testa. E overhead. Exato. Pessoal, o professor Fernando, né, que a gente aplaudiu só o James aqui, ó. É uma honra a gente estar celebrando o esporte, né? O bodybuilding, o fisiculturismo, o halterofilismo, tudo, né? Que envolve levantamento de peso. E, Janola, assisti sua aula hoje. Você gostou? Adorei. Ai, que legal, eu fico muito contente. Eu me esforço bastante para poder estudar e eu entendo que dentro da minha profissão, professor universitário, eu sou um explicador. Então eu tenho que pegar conceitos que estão nos trabalhos, nos artigos, nos livros e explicar isso de forma fácil para as pessoas. É o que eu tento fazer. Comecei a levantar uns pesos que tinha no fundo da casa da minha avó de uma forma meio empírica. Eu olhava nas revistas e reproduzia. Estamos falando de 35, 36 anos atrás. Eu nem tinha nascido. Com certeza, né? Demorou ainda um pouquinho para você nascer, né? E aí, né, não é uma época como é hoje, né, que a musculação está tão popularizada, todo mundo faz musculação, os estudos mostram que musculação é a forma de atividade física sistemática que mais proporciona saúde e qualidade de vida para as pessoas. Então são os primórdios e aí a gente veio aprendendo, né? Tentativa, erro, acerto, estudando. Nós viemos de um curso Métodos de Treinamento que aconteceu na Faculdade de Educação Física da SEMI de Sorocaba. E hoje aqui, nesse templo da musculação, né? As pessoas só conseguem entender isso estando aqui. Verdade. Você tem que vir aqui um dia, se você não conhece, para você sentir essa energia. Colocar uma corrente no pescoço. Com certeza. Nós estamos hoje celebrando o bodybuilding e os esportes de força. Nesse evento fantástico, que também é uma homenagem à memória do pai do André, Gerson Doria, que foi campeão brasileiro em 1952 e 54. Alessandro Valentim, que prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é todo meu, né? Fazer parte de um evento como esse, que não só retrata a história do fisiculturismo, mas também reúne, né, um pessoal que é interessado pelo old school. Porque por muito tempo o old school ele ficou numa caixa meio que esquecido. Então o que a gente está fazendo agora é tentar trazer de volta, fazer menção
a história, não somente a história, mas os grandes heróis que fizeram, obviamente, o bodybuilding chegar até hoje. Então, o curso que nós realizamos aqui hoje teve essa missão, não só de retratar a história, mas de devolver para essa geração exatamente essa precisão de informação. Os grandes ídolos, os grandes heróis e nada mais, nada menos que Arnold Schwarzenegger. Ali na Golden Era, o Pump Iron, ele revolucionou a história porque ele deu voz aos bodybuilders que não tinham na época. Então esses caras hoje são lendas. Só que o pessoal de hoje não tem conhecimento de quem são. Porque esses bodybuilders, eles foram atletas, né? O bodybuilder continua, mas o atleta encerrou. Então o que acontece? Esses caras, eles passam despercebidos por maior parte do público de hoje. Então é importante a gente trazer essa memória para esses caras ficarem conhecidos dentro dessa geração. E a pesquisa, na verdade, ela é feita com base de várias fontes, até porque uma fonte só não vai trazer o que a gente precisa. Se você tem uma fonte só, de repente ela não é verídica, né? Então a gente precisa de mais fontes. E falar diretamente com os fisiculturistas é mais importante ainda. E eles gostam porque, na verdade, eles se sentem importantes dentro de um cenário novo. Darth Vader da musculação. Olha, a aula que você deu hoje, aprendi coisas e vi coisas que realmente não são divulgadas, não são transmitidas pelos youtubers. Olha, na verdade, foi um petisco do que poderia ter sido uma aula e um curso, porque nós já demos cursos que a gente fez em 2 dias, 10 horas cada dia, falando desse mesmo assunto. O Alessandro mesmo teve que dar uma resumida ali na história do Arnold. Se ele começasse ali a falar antes, se começasse ali da época do Steve Reeves e terminasse até o final da carreira do Arnold, até ele virar ator, a gente precisava no mínimo de umas 6 horas aqui. E realmente eu fui no que o pessoal acha que é a realidade do treinamento do Arnold, mas na verdade ele fala no próprio documentário, ele estava ali overacting, né? Ele estava um pouco empolgado, exagerando, porque estava sendo filmado, não é isso? Então mostramos aqui com o atleta que é o cover dele, alguns mitos, né, que o pessoal assiste e acha que é verdade e tenta transmitir para os alunos. E nós mostramos os porquês de treinar descalço, o porquê da remada em cima do banco, o porquê da rosca 21. Isso foi rico, apesar do pouco tempo que nós tivemos para falar. E eu vi máquinas aqui que foram feitas por serralheiros nos anos 60. Uma das máquinas que me surpreendeu aqui, que tem mais de 60 anos de idade, é uma elevação pélvica que tem lá em cima, não sei se você viu. E hoje o último grito das academias é ter máquina de elevação pélvica. O pessoal fala, nossa, que máquina tal. E já existia aqui uma similar desde 1955, quando a academia abriu. Parabéns pela organização, e a Black surpreendeu sempre, né? Com o Arnold aqui, ó. Ó o Arnold cosplay. Faz o duplo bíceps aí, do lado, olha lá. Igualzinho, ó. Que honra estar aqui nesse templo, né, que é a Gerson Dória. Obrigado. E a gente está celebrando esporte como um todo, né? Bodybuilding, halterofilismo, como quiser chamar, né? A gente celebra uma união das pessoas em torno do que a gente está propagando, que é a cultura física. Eu chamo cultura física quando vai levantar peso, vai vir fazer braço, é um bodybuilder, é um levantador, é uma pessoa que gosta da atividade física com peso, é cultura física. E é o que atrai, que é importante para mim, sabe, Areta? Porque atrai pessoas que estão com vontade de melhorar, não é um profissional às vezes, mas é uma pessoa que está tentando. Isso a gente vai pegando um por um e vai mostrando um caminho correto. Pessoal, sempre vem para São Paulo, dá uma passadinha aqui em Santo André e visita esse templo da musculação, que é a Gerson Dória. E, óbvio, né, a Black School vai estar gravando também mais conteúdo por aqui também. Então, aguardo vocês. Esse é o primeiro evento de muitos. De muitos. Obrigado, viu? Obrigado, Black School. Obrigado, Areta, Fernando. Todos vocês são bem-vindos na Gerson Dória. Então é isso aí, gente. Mais um grande evento beneficente aqui na Gerson Dória. Até a próxima. Tchau, tchau.